Bem-vindos a mais um Magos do CX, da nossa casa aqui, a Stay. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Thiago Basoli. Ele que é diretor de CS ali na Vitro, esportista, tem uma coleção de carro antigo, gosta de cozinhar e gosta de vinho. O cara é multitask aqui. Thiago, brigadão por ter vindo aqui contar um pouco de você. Eu queria que você começasse contando sua história para todo mundo saber e te conhecer um pouquinho. Eu que agradeço o convite primeiro, Matheus, para estar aqui, poder contar um pouquinho da história, poder falar um pouquinho aqui sobre o CX, né, essa questão da centralidade no cliente, que é muito importante hoje no mercado de trabalho e também para as organizações poderem alavancar seus negócios, né? Vamos lá. Então, eu sou o Thiago Basoli, eu tenho 44 anos, né? Estou no mercado da educação, completando este ano 26 anos no mercado da educação, que eu ingressei em 2004. Então, quando eu fiz minha primeira faculdade, Matheus, eu sempre já tive na minha cabeça, cara, eu vou trabalhar com um professor. É algo que surgiu durante a minha preparação, minha faculdade. Falei, cara, eu vou ser professor. Aí, com 18 anos, meu primeiro emprego da vida, eu consegui um estágio que eu fui dar aula de informática. Então, eu dava aula de Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, na época que a gente usava ainda. Cara, hoje acho que a gente nem vê mais isso, né? Nas empresas e tudo mais. Então, eu já fui para essa área. E dentro da faculdade, eu já queria trabalhar com faculdades, com ensino superior. Porque eu até brincava, né? Puxa, se eu trabalhar com criança, não é muito meu foco. Eu acho que eu ia estar preso, mas eu acho que com adulto é mais fácil a gente trabalhar nesse aspecto. Então, eu iniciei minha carreira, né, dando aula. Logo após que eu terminei a faculdade, eu já fui para o meu lado de preparação assim acadêmica, porque para você dar aula você tem ou muita experiência, né, como a gente está falando, ou você tem é, titulações. Né? Então, eu consegui ir para o lado das titulações, muito novo, consegui Você fazer. emendou um mestrado logo depois da faculdade. Emendei meu mestrado, né? Fiz meu primeiro MBA, meu mestrado com 24 anos, tudo. E dentro da área financeira, né? Eu sempre fui professor da área financista, né? Da área financeira. Então, é uma disciplina, é uma área que tem poucos professores especializados e titulados também. Então, isso me deu uma inserção no mercado mais rápida, né? Por gostar da área, por entender bem a área e também pela titulação em que eu consegui cedo. Então, minha primeira aula foi em 2004, eu tinha 22, 23 anos. Caramba. Né, dando aula na faculdade já, mas em busca desse propósito. Ao longo do tempo, nunca parei de estudar, né, eu emendei mais 2 faculdades, terminei economia, terminei contabilidade, umas 10 pós-graduações, né? Então, eu acho que assim, para essa galera que está aí querendo entrar no mercado, é muito importante isso. Né? Você sempre tem que estar antenado, sempre tem que estar se especializando em algo. Hoje, por exemplo, eu estou muito envolvido nos projetos da empresa, da companhia, com inteligência artificial. Então eu falo, puxa, vamos buscar conhecimento, não técnico, porque eu não sou um técnico, sou um engenheiro, né, tal, mas vamos buscar o conhecimento da inteligência artificial. Então hoje, por exemplo, além de estar atuando na área junto com as minhas áreas da empresa, que a gente vai falar um pouquinho depois, eu também busquei um MBA em inteligência artificial para negócios, para a gente compreender esse mercado. Então, eu acho que na nossa carreira, algo que eu falo assim, cara, é nunca parar de estudar, né? Então, vamos lá. Então, isso é o que me levou para o mercado. Então, dei aula muito cedo, comecei na instituição pequena, lá na minha cidade de Londrina. Aí, depois, já fui para uma grande instituição, que é do grupo Cogna aqui, da Croton, né? Dava aula na Unopar. Eu fiquei como professor na Unopar lá de 2005 até 2012, mais ou menos, quando eu saí da sala de aula e falei, vou para a veia administrativa e vou para a área corporativa da organização. E dentro da área corporativa, eu comecei com a gestão acadêmica. Então, eu trabalhei ali muito tempo, né, durante 8 anos ali dentro da Cogna, como coordenador de curso e depois como gestor acadêmico, né, gestor sênior lá dentro. Então, toda a operação que ocorria dentro do ensino à distância, junto com lá 54 coordenadores, 300 professores, 1.500 tutores, era tudo aí, fazia parte do nosso time. Após isso, no mercado de trabalho, eu entrei no Grupo Vitro, que é o grupo no qual estou hoje, né, já há 5 anos. E no Grupo Vitro, lá, eu fui como diretor de serviços acadêmicos. Né, foi a minha primeira posição dentro da companhia. Serviços acadêmicos é onde você tem praticamente todo o atendimento ao aluno ali, né, vinculado à secretaria, ao dia a dia do aluno. Né, tirando, não é aspecto aqui pedagógico dele. Aqui são aspectos de atendimento operacional no sentido, cara, vamos fazer o aluno ficar. Né? Como fazer o aluno estudar, como fazer o aluno ter sucesso
no que se propôs a fazer, que é uma faculdade. E isso me levou à cadeira que eu estou hoje, que é a cadeira de Customer Service, que a gente cuida ali muito mais do sucesso do cliente. Então, uma principal responsabilidade nossa ali é, puxa, aluno, você teve o sonho de fazer uma faculdade. Então, você ingressou. Minha função é fazer você terminar a sua faculdade. Né? Então, que a gente chama de nessa jornada do cliente, nessa jornada do aluno, aqui existe a mágica, né, para você conseguir fazer o aluno engrenar, para você conseguir fazer o aluno não desistir do seu sonho. Então, essa é a função no qual eu me encontro hoje na companhia. Né? Temos lá algumas áreas que são estratégicas, a área de atendimento, que a gente chama de CRA, Central de Relacionamento com o Aluno, que nós atendemos o aluno direto no aspecto administrativo e tudo mais, que não seja pedagógico. Atendemos o aluno na área de retenção dele, aquele aluno ergue a mão, puxa, quero desistir. Eu tenho um time lá com 100 pessoas hoje, Caramba. nesse time de retenção, que ele fala, conversa com o aluno para tentar fazer o aluno não desistir do sonho. Esse é o propósito, né? Temos um time lá que trabalha com a parte da cobrança do aluno também, que o aluno, quando ele está inadimplente e tudo mais, é um gatilho para ele desistir. Então, a gente tenta fazer ações ali com foco na rematrícula para garantir o sucesso dele. E dentro da filosofia nossa, aí que nós trabalhamos com o CSC, né, dentro da nossa área de atendimento, a gente usa muito filosofia de CSC, né, para você ter otimizações de processos e tudo mais. Tem uma área ali de gestão de serviço. E essa área de gestão de serviço trabalha transversal a toda a nossa diretoria e também a nossa VP de experiência do cliente, né? Onde ela vai basicamente olhar processos, vai olhar KPIs e vai buscar melhoria, vai buscar otimização e tudo mais. Então, a minha trajetória praticamente é essa. Nessa vida aí também, para o lado pessoal, né, algumas curiosidades. Como esportista, né, tentei ser jogador de vôlei. Eu jogo vôlei até hoje, jogo pela cidade, no time Master agora, né, tal. Jogo há 30 anos, aí a gente vai quando velho, vai falando que é Master, legal, né? Mas tive o sonho de ser jogador, mas não, a habilidade e tamanho não deixou, mas tudo bem. Gosto muito, aí é uma paixão de família, né, carros antigos. Começa com meu pai, vem com meu irmão, que restaura carro antigo. Vem comigo, que eu tenho alguns carros antigos também. Minha paixão aqui, uma F1 de 1948. A idade da minha mãe, diga-se de passagem, legal, cara. Então, legal. Esse é o meu xodó. Adoro atividades manuais. Então, eu tive um hobby que virou um negócio por um tempo, de marcenaria, por exemplo. Né? Que marcenaria? Que tipo de projeto? Tudo. A minha casa inteira fui eu que fiz. Caramba. Os móveis planejados, manualmente. Falando, então, tem um barracão lá com os maquinários que, às vezes, dá para brincar um pouquinho, porque é um gosto, né? E gosto muito de cozinhar. Mas aí, não aquela cozinha do dia a dia, né? A cozinha, assim, eu tenho alguns casais de amigos que estão toda semana em casa lá, ó, vocês são meu cobaia. Eu vou fazer tal prato. E tá sempre cheio. Legal. Né? E curte aí com vinhos e tudo mais. Se as cobaias estão aumentando, quer dizer que a comida é boa. Se a galera volta, as cobaias voltam, quer dizer que dizem eles que eu errei umas 2, 3 vezes, né? Mas mesmo errando, acabou. Então tá tudo certo. Tá tudo voltando, tá tudo certo. Tiago, eu queria que você contasse um pouquinho do que é a Vitro para quem não conhece, porque a marca é corporativa, né? Ela não é a marca do dia a dia. Então, acho legal contar a história dela, como é que se formou. Então, a Vitro, né, ela é composta hoje... Tem o seu core primeiro, né? Na educação à distância. Nós temos como grupo um pouquinho mais de 1 milhão de alunos no Brasil em ensino superior. Então, se você pegar que o Brasil deve ter hoje uns 6 ou 7 milhões de alunos. 1 milhão faz parte do nosso grupo, da Vitro. 7 no ensino superior. No ensino superior. Tá bom. Tá? E a Vitro tem aí um share de 1 milhão e 100 mil alunos dessa fatia. Não sabia. Então, nós temos 2 marcas principais, que é a marca da Unicesumar, que é lá de Maringá, né? E a marca Uniaselv, que fica lá em Santa Catarina, no interior, lá em Dayal. Até por isso que o nosso a Vitro, antes, junto com a Uniaselv, ela incorporou junto à Unicesumar em 2022. Então, foi uma combinação de negócios que existiu ali. Uhum. E com isso as duas eram equivalentes em termos de grandeza, né? Em termos de foco e em qualidade, em termos de estratégia de negócio, né? Que sempre... é massificado, é para muita gente? Sim, mas é um foco altíssimo em qualidade ali do produto, né? Então, foi um casamento muito interessante.
Então, com esse casamento que ele teve em 2022, foi onde juntou essas áreas e é onde surgiu, por exemplo, essa mudança minha, com foco aqui no sucesso do aluno Customer Services, entendeu? Legal. E aí, a empresa em si, hoje, ela fica situada, basicamente, 80% da sua operação, ela está ali em Maringá ainda, né? Quando a gente fala de aspecto corporativo, aí tem um pedaço lá em Dayal e outro pedaço aqui agora em São Paulo também, que o escritório que era em Floripa, né, fechou e está aqui em São Paulo agora. E vocês têm ação na bolsa lá fora? Como é que... Isso. A Vitru, antes, ela estava vinculada à Nasdaq. Legal. Né? Então, no ano passado, houve a migração da Nasdaq para a B3. Ah, vocês trouxeram para cá, não sabia. Isso, Legal, então legal. veio para o Brasil. Então, fechou-se lá, né, porque lá, como empresa de educação, é muito focada em tecnologia, por isso, Nasdaq. Né? Então, fechou-se lá o mercado e abriu aqui na B3 em 2024, 23, 24. Em 24 foi esse processo. Bacana. Foi esse processo de migração. Eu queria explorar um pouquinho mais a sua migração, né? Então, você era professor, né? Isso. Uma área de delivery, ali vão chamar. Daí você faz uma migração, e eu queria saber se foi uma iniciativa sua ou da própria instituição de te convidar, mas você vai para uma área que ainda mantém muita relação, que é a coordenação, né? De conteúdo ali, de acadêmica. E depois você faz uma migração para uma coisa um pouco menos técnica, vamos dizer, um pouco, né? Aí foge. Hoje em dia você poderia trabalhar em qualquer tipo de empresa, porque a sua expertise. Então, você sai daquela parte técnica e vai para uma coisa mais abrangente, vamos chamar assim. Como é que foram os convites? Como é que foi o movimento? Foi intencional? Não foi? Foi sem querer? Enfim. Sim, é algo que eu sempre quis. Tá bom. Né? Quando eu sempre quis professor, dentro da academia, eu falei, puxa, eu vou ajudar muito, eu acho que eu vou agregar fazendo a gestão disso daqui. Porque muitos professores, muitas pessoas do pedagógico, do acadêmico, são muito pedagógicos e muito acadêmicos, sem o olhar do negócio. Né? Então, quando você consegue agregar os dois pontos, o olhar do negócio com o olhar da academia, eu acho que você consegue os melhores resultados. Tanto para aspecto pedagógico, para aspecto de negócios mesmo. Então, como eu tinha isso já em mente, foi onde eu falei, puxa, eu quero. E aí, nesse meio caminho, houve aquele convite/convocação. Ó, Basoli, o pessoal me chama de Basoli lá, né? Temos uma vaga aqui assim e tal, precisamos da sua ajuda. E foi onde tudo começou. Legal. Né? O convite/convocação. E dali para frente foi uma carreira assim que foi só para frente, vamos dizer assim, no sentido de crescimento, no sentido de abranger mais coisas, de sair desse time e vai em outro time que é duas coisas completamente diferentes. Mas é o que você acabou de falar, quando você gerencia times, quando você dirige times grandes, que sempre foram times grandes. Esse time que eu tinha antes era quase 2.000 pessoas. Nossa. Meu time hoje está em torno de 600 pessoas ali, sabe? Claro que eu tenho 4, 5 grandes lideranças que ajudam ali, né? Gerências ali que ajudam, mas sempre foi grandes times. Então, você acaba fazendo e trabalhando em várias áreas da companhia, né? Em vários negócios da companhia, né? Com a operação diferente, mas é aquela questão. Vamos fazer o time render o que precisa render e fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Você trouxe um ponto interessante que talvez pouca gente... não sei se pouca gente, eu não tinha refletido agora que você falou, achei bem legal, que é a capacidade que você criou de aprender coisas. Sim. Então, como você fez vários cursos, pós, mestrado, blá, 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 eu acho que você tem uma facilidade de aprender muito maior, talvez, do que eu, que fiz muito menos formações. Porque o dia que você... Tá bom, tem esse conteúdo, eu quero aprender ele. Vou lá e aprendo. Aí tem um outro conteúdo, eu quero aprender ele. Vou lá e aprendo. Você se acostuma a criar um método de aprender, de como você estuda, de como você funciona. E é legal que você trouxe isso hoje. Não, agora eu preciso aprender inteligência artificial. Tá bom, eu vou aprender como aprendi. 12 assuntos. Né? Então, eu acho que você tira uma barreira até e cria um jeito. Tá bom, gerei time, eu aprendi. E agora eu aprendo o conteúdo técnico que eu preciso para aquela carreira e consigo entregar bem meu resultado. Achei muito bacana esse frame que você criou como crescer na carreira. Assim. Isso, na verdade, dessa forma, definiu meu crescimento, definiu meu desenvolvimento. Foi a base que você usou para poder fazer. A base que eu usei para poder fazer isso. Porque você fala, puxa, vamos aprender inteligência artificial. Eu não sou desenvolvedor. Ok. Mas, hoje, vamos conversar um pouco de inteligência artificial e a gente conversa. Eu vou programar? Não vou programar. Mas eu vou saber pedir para você programar para mim o que eu quero exatamente. Né? O que o pessoal faz hoje muito de engenharia de prompt, por exemplo. Né? Então, a engenharia de prompt é uma técnica para você saber o que vai vir de resultado. Perfeito? Então, as pessoas, quando você tem essa capacidade, cara, você vai conseguir
trazer o resultado. Entendeu? Esse é o ponto. Você vai conseguir fazer com que o time desenvolva o que você precisa, né? E o que a companhia precisa. Perfeito. Não é necessariamente você com a mão ali na massa realizando, né? Mas você tendo esse olhar mais sistêmico, esse olhar estratégico da questão e conseguir caminhar para o rumo que a companhia está precisando. Legal. Se eu entendi direito, hoje te entrega um aluno inscrito, vamos dizer assim, então a pessoa se inscreveu, passou no vestibular, blá, 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 blá. Pum, dia 1, começou. Você pega esse aluno no dia 1 e você tem que garantir uma boa jornada nele, né? Exato. Qual que é a dificuldade de fazer isso com um time à distância? Como é que você implementou de processo que você pode contar aqui, ou de jeito para fazer isso funcionar bem? Ou metodologias, exemplos, enfim. Como eu trabalhei muito tempo com o IAD, 20 anos, e sempre fui focado no IAD, né? Eu tive meu ensino presencial também, mas 90% foi no ensino à distância. Tá bom. Eu costumava sempre brincar, Matheus, eu falo assim, apesar da distância. Entendeu? O ensino, o aprendizado, apesar da distância. Então, você tem que criar mecanismos para quebrar essa barreira da distância. Então, quando você pega isso que você começou, eu recebo o aluno ali. Então, percebe que o aluno ele vai ter uma jornada. Né? Quando eu falo da jornada do aluno para você, eu estou pensando aqui, o candidato ele vai acessar o seu site, você vai criar um lead ali para tentar capturar aquele candidato, fazer com que ele se interesse na sua marca, aí pelos atributos no qual você coloca como diferenciais de mercado. Né? Depois que faz isso, o aluno fala, não, tá bom, eu quero a Unicesumar, eu quero a Uniaselv, porque eu enxergo aqui qualidade. Legal? Legal. Então, eles vão lá, fazem o vestibular e ingressam no curso. Ingressou no curso, começou a aula. Aí eles vão ter 2 vias de atendimentos principais. A via de serviços e a via pedagógica. A via pedagógica, existe uma diretoria pedagógica, que aí é o que a gente está falando dos professores, dos tutores, que faz todo aquele processo de aprendizado do aluno. Mas existe a via aqui de serviços também. Porque o aluno, ele tem um boleto, ele tem dúvidas, ele tem a dificuldade de estudar à distância, né? Que esse é um dos principais motivos que a gente fala até da nossa evasão de alunos. Hoje, as faculdades à distância, elas falham. Nós falhamos. Eu vou até colocar nós juntos aqui. Nós falhamos no onboarding do aluno. Porque o aluno ele vem para estudar à distância com a gente e ele vai buscar a distância por algum motivo. Né? Então, por que ele não quis o presencial? Então, de repente, aquele aluno que está trabalhando muito, aquele aluno que está fazendo faculdade depois de algum tempo já de carreira, ele vai procurar a distância por algum motivo. Né? Só que ele cai lá num ambiente virtual, que a gente chama de AVA. Né? Então, ele cai nesse AVA lá e vai falar, e agora, o que eu faço? Se ele não tiver ninguém para ensinar a fazer, para ensinar a abrir aquele AVA, olha, aqui você tem a disciplina, aqui você tem o conteúdo, aqui você tem a parte para tirar suas dúvidas, aqui você tem a sua grade curricular, enfim, aqui você consegue falar com o tutor, aqui você consegue falar com o atendente, né, mais administrativo, que está na nossa mão ali. Sim. Se você não fizer isso, o aluno ele vai entrar naquilo ali e vai ficar perdido. E quando você pega o nosso público, né, por exemplo, antigamente o nosso público, ele sempre foi aquele aluno que já estava na carreira, que não estudou durante o período, aspas, correto, né? 18 anos ali a 25, que eu até acho que é cedo. Eu fiz minha faculdade com 17, eu acho que as minhas outras... Não aproveita. As outras 2 que eu fiz, eu aproveitei muito mais, né? Porque você não está preparado, né? 18 anos, você caiu do colégio e, cara, você não está preparado ainda. Você vai. Né? Mas preparado. E aproveitar mesmo, eu aproveitei depois as outras 2. Legal. Porque, cara, você já estava com uma experiência de mercado, você já estava... Olha, eu estou aplicando. Olha, aquilo lá que eu estou aprendendo, eu realmente faço aqui na minha empresa. E quando o aluno não tem nenhum tipo de experiência, é difícil ele fazer isso. Né? Mas, voltando aqui para essa questão do onboarding, então você tem que ensinar o aluno a entrar ali. Porque tem esse aluno que já está no mercado há 10 anos sem estudar. Ele não lembra como é que estuda. Né? Você pega lá alunos com um pouco mais de idade. Tem dificuldade de tecnologia, né? Não vou falar 40 mais, porque eu sou 40 mais, eu não tenho dificuldade de tecnologia. Então, eu não vou me pôr nesse bolo. Mas, se você pegar a grande maioria, tem. Não nasceu com a nativo digital, igual o pessoal de 18, 20 anos hoje. A geração que está vindo hoje aí já são nativas, né, digitais. Nós não. Nós temos que aprender. Né? E para nós é mais difícil aprender. Para você aprender, você não vai aprender sozinho. Não é o meu filho de 3 anos que pega meu celular, abre e está ali mexendo e eu não sei como que ele sabe fazer aquilo. Ele pega a minha senha do celular e ele sabe passar o dedinho certinho. Já aprendeu. Com 3 anos de idade. Entendeu? Então, nós não temos essa capacidade.
se ninguém pegar a gente na mão e ajudar. Então, essa questão do onboard, eu coloco como uma grande dificuldade para o nosso aluno, para a gente nesse meio da educação à distância, tá? E quando você consegue, tá bom, vou ensinar ele ali. Aí vamos pegar uma empresa como a Vitro, nossa, que a gente está falando de 1 milhão de alunos. Aquele aluno, ele quer ser bem entendido. Aquele aluno, ele quer, cara, agilidade, velocidade, rapidez. Ele quer abrir um chamado para você hoje e ser atendido em horas e não em dias, né? Então, essa questão do imediatismo é muito latente quando você fala de um aluno que está à distância, porque ele é carente. Porque o aluno presencial, você deve ter feito a presencial também, eu também fiz a minha primeira faculdade, você chegava ali, você conversava com o professor, você conversava com... Você perguntava para alguém, cara, como é que eu faço isso? Sim, você se virava. Você ia na secretaria, você ia em qualquer canto, as zeladoras te ajudavam, você tinha ali. O aluno à distância, não. O que ele tem, se ele quiser, é ir no polo. Que no polo, que está lá na cidade dele, a Vitro hoje tem 2.400 polos. Caramba. Né? Então, estamos aí em quase todo o Brasil, em todos os estados, certamente, mas em quase todo o Brasil. Então, quando você pega, ele vai no polo, tira alguma dúvida. Mas, às vezes, acontece que o polo também não está preparado para atender. Na completude necessária. Ele atende o básico. Mas a completude necessária, ele também, às vezes, não está preparado para fazer um bom onboarding. Então, se você perguntar assim, essa dificuldade que nós temos aqui no atendimento é o aluno ingressar. E depois que o aluno ingressar, você trabalhar para o engajamento dele. E quando você trabalha para o engajamento dele, você vai ter que buscar personalização. E como fazer personalização, que o Matheus é um aluno em 1 milhão, literalmente, mas eu estou atendendo o Matheus e não um aluno. Perfeito. Entende? Esses são grandes aspectos importantes. Você vê, quando você analisa ali KPIs, a gente já vai entrar no tema KPI, mas antes eu quero entender, você vê muita diferença de alunos da nova geração, tanto pela idade quanto por ser de uma nova geração, por ter sido nativo digital, não importa o motivo, com outros perfis de alunos, você vê diferença ou não tem a ver com idade, com geração? Olha, não é que não tem a ver com idade e geração, tem a ver com a facilidade do aprendizado. Tá. Né? Então, sim, é mais fácil para o aluno mais novo engajar no EAD. É mais fácil para ele. Ele é mais natural. Ele já ele na é pandemia já estudou no EAD, porque... né? Isso, mas ao mesmo tempo ele é mais exigente. Tá bom. Entendeu? Porque esse aluno do nativo digital, ele exige de você uma UX, por exemplo, nas suas bases, nas suas plataformas. Ele exige navegabilidade muito simples, muito fácil. Ele não quer ter que clicar no 1, 2, 3, 4 passos. É um processo muito... Ele não quer 4 passos para conseguir fazer isso, entendeu? Para conseguir chegar lá onde ele quer. Ele quer, por exemplo, é igual os bancos hoje. Pega, por exemplo, o aplicativo de banco. O que a gente mais faz em aplicativo de banco hoje? Eu acho que é Pix, não é? Pix, transferência. É Pix. Então, se você observar, você vai ver que vários bancos, antes de você digitar sua senha para abrir o aplicativo, está escrito assim, eu quero fazer um Pix. Ele pergunta se eu copiei algum endereço, Isso, ele quer fazer um Pix, aí você coloca Exato. pagar. Mas você percebe que ele faz isso antes de você abrir o aplicativo. Sim. Ele já sabe que você vai abrir para fazer um Pix na sua maioria, estatística pura. Então, ele já pergunta, quero fazer um Pix. Você clica ali, aí você digita a senha e já te abre o Pix direto. Não tem mais aquele serviços, atendimento, tal, sim. Pix. Entendeu? Ele já te levou em um clique. Então, essa exigência do aluno nativo digital ela é muito alta. Entendi. Ele é muito alto. Ele pega mais fácil, mas ele demanda uma qualidade. Ele demanda essa qualidade. Legal. Entendeu? E aí, quando você fala de KPI, eu queria entender um pouquinho tanto dos mais básicos quanto esses de pré-churn, vamos dizer assim, né? O que você usa para começar a identificar na jornada que esse cara talvez vá dar churn? Conta um pouquinho do que você olha hoje. Sim. Quando a gente fala do KPI churn, a gente está pensando desde a captura do lead. Né? Então, a gente vê na jornada, a gente olha o candidato lá. Né? Então, captou o lead desse candidato, você já fala, puxa, eu preciso fazer contato com o Matheus, porque ele mostrou interesse, então em horas tem que fazer contato com você, né? Desse lead, porque senão essa base não pode esfriar. Né? Então, você capturou, transformou esse candidato em aluno, aí entra os KPIs que nós utilizamos principais ali, para a gente poder engajar esse aluno. E quando a gente fala desse KPI, eu estou falando, cara, é basicamente manutenção do aluno dentro da nossa base. Então, eu tenho indicador aí de rematrícula, por exemplo. Tá bom. Tá? Então, você rematricular um aluno de uma série para outra, de um módulo para outro, é onde você garante... É um marco de sucesso. É um marco de sucesso. São marcos de sucesso. Tá. Né?
Estatisticamente falando, isso não é nosso número, esse número nacional, 35% dos alunos que começam a faculdade terminam. Tá? Caramba, um terço. 35%. É um terço dos alunos terminam sua faculdade. O que a gente comemora? Aumentar isso em 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, que isso, além de cumprimento de propósito, né, também é geração de receita, é aluno cumprindo o seu sonho e tudo mais. Então, quando a gente traz isso, a gente precisa garantir, a gente chama isso de KPIs de retenção e sucesso do aluno. Tá? Eu acabei de falar que eu tenho um time ali de 100 pessoas que trabalha com retenção. O que acontece ali com a gente? O aluno ele vai intencionar cancelamento. Né? Então, imagina que nós capturamos em 2024 386 mil alunos. Esse é o nosso número da captação que nós tivemos no ano passado. Só que, na média, 40% dessa galera desiste no primeiro ano. 35%, 40%. Desiste no primeiro ano. Ou seja, o maior volume de baixa era no primeiro ano. Era no primeiro ano. Não no primeiro semestre. Não no primeiro semestre, no primeiro ano. É espalhado ao longo do primeiro ano. Isso. Tá bom. É a nossa grande queda. Tá bom. Né? Essa virada de primeiro ano. Ou seja, é ali que eu tenho que dar mais esforço. É claro se o cara passou esse primeiro ano... Você falou do semestre. Tem essa escadinha ali no primeiro semestre, segundo semestre, mas grande aí está nesse primeiro ano. Depois esse número cai para a base aí de 10%, 12% ao ano. Até chegar nos 35% lá, tá? Então, aqui eu preciso trabalhar fortemente esse engajamento com o aluno. O aluno, não é que o aluno veterano, ele já conhece a ferramenta. Ele já sabe o que ele está fazendo. O nível de demanda dele, para mim, é muito menor. Ele já acostumou, ele já entendeu como funciona, a dinâmica. Isso. Se eu demorar, tipo, um dia para atendê-lo, não seja a melhor experiência ou a pior experiência. Mas o calouro não posso demorar um dia. Entendi. O calouro tem que ser mais instantâneo. Entendi. Você entende? Então, essa segmentação você faz também para você conseguir garantir o sucesso dele aqui. Aí, esse time de retenção, esse pessoal que cancela, tem que abrir um protocolo para mim. Eles têm que formalizar. Pedir. Ó, eu quero cancelar. E aí entra a mágica, por exemplo, desse time de retenção que a gente possui lá. Que aí essa galera lá, 100 consultores, eles vão conversar com você, Matheus, e vão falar assim, cara, por que você quer desistir do seu sonho? Você está com algum problema financeiro? Problema de tempo? Você não entendeu o curso? E aí a gente faz as nossas políticas de retenção. E nessas políticas de retenção, a gente começa com a argumentação. Olha, não desiste não, é seu sonho. Está com alguma dificuldade? E aqui eu consigo fazer um onboarding bem feito. Sabe? O meu melhor onboarding que eu faço é nesse momento aqui. Tá bom. Você percebeu aí onde... Você volta com o cara para ele. Exato. Você percebeu? Porque aqui o meu consultor percebeu que o onboard não foi bem feito, ele desistiu, eu vou fazer um onboard aqui personalizado para você. Não é olha a plataforma, é personalizado para você, vamos conversar. Entende? E só nessa argumentação, de cada 10 que desistem ali... Que chegam a levantar a mão para desistir. Assim, ó, vamos lá. 100 alunos tentaram desistir. Levantaram a mão, quero desistir. Quero desistir. Esse time meu consegue reter 40. Caramba. Tá? 40%. É bastante. Muito. É muito. Eles conseguem reter 40. Desses 40, 30% é retido só com argumentação. Caramba. Só de ensinar... Só de dar uma atenção ali, mas... Só de dar atenção, é o psicólogo, é ensinar a fazer, não desiste do seu sonho e tudo mais. E esse aluno, depois que eu retenho ele continua com uma LTV para mim de 8 meses ainda. Lifetime Value. Sim, Ele continua comigo por mais 8 meses ainda. Na média, 8 meses. Na média, tem gente que desiste no mês seguinte, tem gente que vai até o final. Na média, 8 meses. Né? E isso aumenta a minha taxa de formação lá na frente. Claro. Né? Então, é um número muito bom. Depois que eu venho para isso daqui, aí eu venho para outras políticas mais financeiras. Né? Porque, às vezes, o aluno... eu comecei a estudar e me perdi. A gente aplica uma política chamada recomeço. Que, de um modo... Ele começou a estudar, se perdeu as atividades e já tinha pago uma parcela ou duas. Cara, vamos começar de novo? Então, a gente zera o acadêmico dele, a gente aproveita o financeiro dele, começa de novo, como a gente tivesse começado no segundo semestre. Você já pagou 2 aqui, você não precisa pagar de novo. Aí é questão de meses, na verdade. São 2 meses, 3 aí que acontece isso. Começa de novo. Então, é a nossa política de sucesso, é uma política de sucesso que nós temos. Tem uma questão de mudança de curso? Cara, entrei aqui em administração, achei que era mais financeiro, muita matemática, não gostei. Isso, tem também. Mudança de curso também é uma forma da retenção. De reter também, mas ele tem um número ali de 3% a 5%, é bem menor. Quando eu falo assim os ganhadores, né, de sucesso, eu estou falando assim da argumentação,
esse recomeço, que a gente chama de recomeço, e alguma política muito específica financeira. Cara, eu perdi meu emprego. Tá bom. Você vai voltar a trabalhar? Ah, vou, mas até eu voltar eu preciso de uma ajuda. Eu vou te dar 70% por 3 meses. Te ajuda? Ah, não, ajuda. Então vamos lá, continue estudando. Consigo manter. Continue estudando. Aí depois de 3 meses o preço dele volta ao normal. Sim. Aí Entendeu? espera que ele já tenha conseguido Isso, esperamos tudo isso. o trabalho. E isso veio muito no Covid, essas ideias também. Porque no Covid, a gente teve uma nova realidade da educação à distância, né? Então, muita gente saiu do presencial para a educação à distância por motivo forçado. E ali a educação à distância ganhou muito peso. Muito peso em termos de credibilidade. Cara, eu achava que a educação à distância era fácil. Não, não é fácil. É difícil. Ou que não era sério, ou que era só para inglês ver, ou qualquer coisa assim. Exatamente. É difícil, educação à distância é difícil, cara. Entendeu? As pessoas... Quem entra no EAD achando que vai ter aprovação fácil, moleza, cara, não vai ter moleza, não vai ter aprovação. Você tem os mesmos conteúdos, a mesma matriz, a mesma... Só que metodologias diferentes. Legal. Ao invés de ser um professor, você tem vídeos, aula ao vivo, você tem texto, você tem links, você tem outros mecanismos, outros atributos pedagógicos para aprender. E não só a aula do professor na sala de aula, entende? Legal. Então, na pandemia, como teve muito acesso dos alunos que migraram do presencial para o EAD por uma questão, não quero perder tempo, quero fazer e tal, o próprio presencial colocou EAD no presencial por um período, né, que foi legalizado para poder não parar os estudos também. O EAD ganhou muita força aqui. Legal. O EAD ganhou muita força aqui em termos de credibilidade. E mudou a visão sobre isso. Visão. Tanto que você pega alguns números, por exemplo, hoje, os alunos de 17 e 29 anos, cara, hoje é 35% dos alunos. Esse número antes era muito pequeno. Tá. O aluno com 17 anos até 25... Ele era muito mais o presencial. Era muito mais presencial. Hoje, você tem uma base de uns 30% dos alunos que estão tendo EAD como primeira opção, porque eles querem. Sim, sim. Porque eles querem EAD como primeira opção, porque eu sou nativo tecnológico, digital, mais cômodo, fácil, mais cômodo, estou aqui, tal. Ao contrário daquele que tem ainda, com certeza, mas que é o tradicional perfil, onde a gente colocava, quem que é o aluno do EAD? É aquele 40 a mais. Que já está trabalhando, que tem família. Que não teve condição. Arrumar um tempinho para isso. Exato, arrumar um tempinho agora. Um dado interessante, 65% dos alunos do EAD são mulheres. São mulheres. Aí você cruza, aí 65% são mulheres, junto com já uma idade mais avançada e vou ter que estudar. Eu tive filho. Olha só, como tudo casa. Sim. Ou seja, tudo eu coloco para dormir, eu preciso olhar a câmera ali para garantir que não vai acontecer nada, mas eu consigo estudar naquele momento. Exatamente. Muito legal. Então, aí você compara, por exemplo, o EAD com o presencial, 75% dos alunos EAD trabalham. Estão no mercado de trabalho, 75%. No presencial não chega a 50%. Tá. Entendeu? Entendi. Então tem esse perfil que diferencia as duas. Bacana ver a mudança, né, ao longo do tempo, como foi se reorganizando. Então, quando a gente fala dessa KPI, a gente está medindo isso, cara. Retenção e sucesso do aluno. E para nós, retenção e sucesso do aluno, a gente olha com essa rematrícula, né? A gente olha se ele está dando continuidade nos cursos, mas antes disso, eu tenho formas de tentar quase uma análise preditiva. Né? Isso está muito incipiente ainda, em todas as IES, em todo o EAD. Ainda é muito incipiente. Já tem algumas frentes, nós temos, inclusive, algumas frentes de desenvolvimento em cima disso, mas é muito incipiente. Onde eu vou medir qual que é o engajamento acadêmico do aluno. Qual que é o desempenho acadêmico dele. A sua idade, nota, se na aula ele pergunta, não pergunta, sei lá, esse tipo de engajamento. Isso. É que ali, como você não tem o pergunta, não pergunta no sentido de professor ali, traz isso para o EAD. Você está acessando a plataforma? Sim. Acessa. Você vê o vídeo até o final? Você viu o vídeo? Você pausa e volta, ou você bate no meio? As atividades que ocorrem num período. Você tem uma disciplina lá que dura 10 semanas. Você tem atividade vencendo. Você está fazendo as atividades? No prazo. Se você não está fazendo, a sua chance de existir aqui na frente é grande. Perfeito. Entendeu? Entendi. A sua chance de existir aqui na frente é muito grande. Então, você vai fazendo toda essa mensuração para você conseguir medir o sucesso dele. E aí, em vez de esperar ele ligar, aquele cara que está na cara que vai, você liga antes. Esse é o nosso foco hoje. Nós não estamos preparados para isso ainda. Mas estão planejando. Mas é o que nós estamos planejando, onde nós estamos implantando esforços. Bem legal. Entendeu? De olhar essa análise preditiva, tentar cruzar o engajamento acadêmico, o seu desempenho acadêmico, a sua adimplência financeira, né? Se está ou se não está. Se ele está fazendo rematrícula, para você poder, cara,
Matheus, eu estou vendo aqui que você não está acessando a plataforma já faz 15 dias. Posso te ajudar? Você está com uma dificuldade? Tem algo que eu posso Vamos fazer o recomeço, porque eu tô vendo que você tá num momento ruim aí. Isso. O recomeço é para o calouro, né? Mas pensa que o cara tá lá na frente fazendo isso. Tá, Então, tá. existe... Dependendo da jornada do aluno, você vai acabar oferecendo para ele um suporte. E o aluno se sentindo assistido, você vai entender se ele vai continuar ou não vai continuar com você. Perfeito. Né? Isso fora outros KPIs aí que são os tradicionais, né? Que a gente mede, tá? Se a gente fala... Você pega todo o nosso atendimento, Matheus, todo atendimento que a gente faz, a gente cria lá um CO7 para eles. Então, você foi bem avaliado? Daí, quase aquela estrelinha do Uber, sabe? De 1 a 5, assim, foi bem avaliado? Fui. Nota 1 a 5, né? Quando nota 1, opa, vamos entender o porquê? Vamos ligar para esse aluno, vamos ver o que ele não se sentiu bem atendido, né? Vamos ver qual foi o tempo que ele foi atendido. Então, SLA aqui é muito importante, né? Você tentou falar comigo, eu demorei 3 dias para conversar com você. Ah, não, eu demorei só 3 horas. Pô, sensação do aluno de tempestividade no atendimento é muito importante. Claro. Né? E, claro, tudo isso aí você fecha com o famoso NPS, né? Que a gente tem lá para indicaria a nossa faculdade para alguém ou não. De 1 a 10, o NPS tradicional que a gente tem lá para ver nossos alunos promotores. Entendeu? Bacana. Agora eu queria entender um pouco, eu olho um pouco para a faculdade, você vai achar meio esquisito, mas vou explicar o porquê. Sem problema. É muito como um hospital, não no sentido do atendimento que dá, mas assim, você tem especialistas na ponta, que são os professores, os médicos, e eles tendem a quase que dizer, não, isso aqui não é um serviço, isso aqui é um hospital, ou isso aqui não é, isso aqui é educação. Existe uma, e eu não acho errado, tá? Só descrevendo, eles tratam um pouco diferente do que um serviço. Do que eu vou cortar o cabelo, né? E aí, eu queria entender com esse perfil, né, de educação, como é que foi fazer a migração para esse pessoal entender? Não, legal, o conteúdo é super importante, mas também a forma, a assistência, blá, 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 para criar essa questão da jornada do cliente, para criar essa visão customer-centric desse pessoal. Né? Eu queria entender como foi feito isso, como foi esse aculturamento, se foi fácil, foi difícil, como foi, e daí como é que se dá a relação também da área de CX num todo com as outras áreas para promover as melhorias contínuas. Enfim. Perfeito. Nunca é fácil, né? Nunca é simples. Não. Isso aí eu tenho certeza. Isso aí, cara, isso aí é tranquilo. Certamente nunca é simples. Que eu sabia que essa resposta eu já sabia. Eu quero saber o resto. Quando a gente fala da centralidade no cliente, de novo, cara, eu vou voltar isso aqui sempre na fala. Jornada. Né? Então, você foi perfeito na sua colocação, do fazer essa analogia com o hospital, porque quando você vai para a faculdade, também é assim, na EAD. Então, olha o aluno. Ele pode falar com o polo, onde o polo tem um gestor e alguns atendentes. Ele pode, no ambiente virtual dele, falar com o tutor, que vai ajudar ele no aspecto acadêmico. Ele pode, na sala virtual, falar com um atendente que eu vou atender. Aí, esse atendente, eu tenho da área de cobrança, eu tenho da área de retenção e eu tenho da área de atendimento geral, ok? Que presta serviços. Eu quero um atestado, um atestado de matrícula, eu quero alguma coisa nesse sentido. Aí você tem, fora isso, o investidor do polo que está lá junto com o aluno, tá? Então, você tem várias pessoas que estão atendendo o aluno. Os pontos de contato. Pontos de contato. Possíveis, né? E como é que você garante que esses pontos de contato estão convergentes? Como que você garante que esses pontos de contato estão falando a mesma linguagem? Como você garante que eu, no atendimento que estou ali, pegando tudo do todo, eu vou brincar que a CRA é isso, é a área que tem que saber, é o oráculo, né? Que tem que saber o tudo do todo. Porque tudo cai ali. Né? Então, se é parte financeiro, tem que saber. Se perguntar de acadêmico, tem que saber. Não a parte pedagógica em si, mas de uma nota, de uma revisão, tem que saber. Sabe? Então, tudo que cai, ele tem que saber. Então, como é que você garante que eles estão fazendo a mesma informação? Como é que você garante que o polo lá na ponta está dando a informação que faz parte da política da empresa que nós estamos atendendo? Sabe? Esse aspecto é muito difícil. Então, quando você fez a comparação, ela fica perfeita, porque você tem que garantir isso. E aí, claro, a gente faz alguns mecanismos, né? E aí são semanais, inclusive, de agenda com polos, com os gestores, agenda com colaborador de polo, os nossos times, tem que sempre estar dessa forma alinhada. Trabalhando no quê? Aí voltando ao aspecto da centralidade no cliente, tá? Porque, vamos lá, a faculdade, ela é altamente regulada e regulada pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Perfeito. Tá? Então, existem muitas coisas que o aluno acaba até me avaliando mal, porque é algo que foi indeferido.
Mas, cara, é indeferido porque é uma legislação por trás que peça, ou uma regra minha da instituição que vai pedir que eu indefira. Não é que eu te atendi errado, não é que eu te atendi mal. Então eu falava, daí ficava aquela questão, como é que por exemplo, eu te dou uma negativa e quero que você me avalie bem, entende? Então essa aí vem a centralidade no cliente, todo esse aspecto que quando você está na cultura ali, de você poder transformar a sua organização pensando no aluno, vem aí a primeira pergunta. Você perguntou para o aluno se é melhor para ele aqui no A, ou se é melhor para ele ali no polo? Você perguntou para o aluno o que ele deseja como produto aqui dentro da educação à distância? Né? Para você poder criar essa cultura de centralidade, de customer centric no aluno. Então, muitas empresas, elas colocam os seus processos à frente do desejo do desejo do cliente. Né? Não vou falar só de aluno, vamos falar, você tem o seu processo implantado. Ah, meu processo é esse. Mas, e o cliente? Você perguntou para ele se está bom para ele o processo? Então, enquanto você não tiver uma visão que venha da alta liderança, tá? Para você poder trabalhar essa centralidade, você não vai conseguir sair do lugar. Né? Então, quando a gente pensa assim, ó, a Vitro hoje, nós estamos passando por um processo. Tá? A gente chama de processo de transformação. Né? E não é só uma transformação digital, é também uma transformação digital, mas é uma transformação da companhia, que a gente chama. Então, por isso que a jornada no cliente está muito latente para nós, porque nós estamos olhando literalmente a jornada do aluno e tentando trabalhar com centralidade nele. O que é melhor para ele. Que processo meu eu vou mudar para atender ele, entendeu? E não ele se adaptar ao meu processo. Claro que tem alguns que tem que ter adaptação, porque é legislação, é legislação. Mas aí vem essa questão. Nasceu da onde essa ideia? Do Conselho Administrativo, da alta liderança, da presidência, das vice-presidências. Então, está patrocinado essa transformação. Está patrocinado essa nova cultura que a gente está implantando dentro da organização para você conseguir realmente ser transformadora. Realmente existir esse... Cara, realmente mudou. Né? Porque se não tiver patrocinado, você não vai sair do lugar. Né? Então, esse é um primeiro aspecto, tá? Você conseguir com que seja patrocinado pela alta gestão. Quando você faz isso, aí sim, você vai atrás dos seus processos, você vai atrás dos seus produtos, você vai atrás do que oferece para o aluno, você vai atrás do CRM para ver como é que vocês se relacionam e tudo mais, para você poder criar as mudanças, desenvolver as mudanças. É que como aí você envolve todas as áreas da companhia. Né? Você envolve TI, que é bem escasso, né? Apesar de a gente ter uma TI bem grande, a gente sabe que ela é escassa, ela tem a limitação. Você tem que escolher ali, né? Qual é a feature que eu vou ver agora? Qual que é tudo que eu nunca fui numa empresa, sei lá, há 15 anos que eu trabalho nesse segmento, que a empresa chegou, não, aqui nosso TI tá tranquilo. Aqui você pode pedir que amanhã eles entregam. É sempre, cara, nós estamos super atolados, já dobramos o time no último ano, e mesmo assim a fila quadriplicou. É isso. Mas esse TI é sempre. Legal. Não, mas é isso. Então, você fazendo isso, você consegue criar esses modelos disruptivos, vamos dizer assim, para você realmente provocar e promover e desenvolver a mudança. Não só ficar na fala aqui. E não você ir lá na frente do atendimento também, que acontece. Eu quero a mudança, eu estou aqui na frente de atendimento. Cara, mas não está patrocinado. Também não vai. Entende? Então, tem que existir um movimento cultural e ser patrocinado pela liderança. Nossa. Você tendo isso, você vai criar esses mecanismos e aí sim você vai buscar essa centralidade. Entendeu? Aí sim você vai buscar essa centralidade. E pergunta para o cliente. O que você quer? Né? Como é que é o seu atendimento? Eu vou dar um exemplo simples. Assim, ó. A CRA nossa lá, a Central de Relacionamento com os Alunos, são 220 colaboradores. Tá? Eles atendem protocolos e eles também atendem o aluno em tempo real. Esse pessoal metade desse time atendia via telefone. Ok? Então, você queria falar com um atendente nosso, você ia lá, ligava e falava assim, tudo bem, conversando, enfim, isso aí é aquela ligação. O que você faz hoje quando você recebe uma ligação de alguma desses números? Eu bloqueio. Desliga e bloqueio na sequência. Eu desligo e bloqueio. Perfeito. Então, nós passamos por um modelo que nós saímos do telefonia e fomos para o WhatsApp. Então, o nosso atendimento hoje com o aluno,
que em tempo síncrono, vamos dizer assim, ele é praticamente o WhatsApp. Tá? Eu tenho tempos assíncronos, que é pelo protocolo, que ele abre lá, tem uma SLA de 2 dias para ele, mas eu tenho o WhatsApp que o aluno quer ser respondido em segundos ou minutos, no máximo horas. Tá. Ele não quer ser atendido no dia seguinte, certo? Então, nós colocamos ali o WhatsApp. Aí, no WhatsApp, a gente começou com algumas tecnologias ali dentro. Né? Vamos criar os chatbots ali, vamos colocar algumas questõezinhas para ele, uma árvore de decisão. Nossa, isso aí é quase uma URA, né? Que Sim, tinha antigamente, né? Colocar uma árvore de decisão para ele ali. Então, fala, pô, não tá legal ainda, né? Vamos, porque eu ainda estou levando ali 3, 4, 5 horas para responder o aluno. Tudo bem, mas 3 horas para responder o aluno no WhatsApp é menos pior do que 10 minutos no telefone. Porque, pô, 10 minutos no telefone o cara tá lá assim, ó. Sim. Parado. Né? No WhatsApp, mandei. Eu consigo falar outra conversa, eu consigo ver... me responder aqui, vou dar continuidade, sabe? Mas se eu puder responder mais rápido, melhor ainda. Mas você demorar algumas horas não é o fim do mundo. Perfeito. Claro, eu tô te falando que a gente recebe ali, na média, se somar as duas marcas, uns 190 mil contatos por mês. Caramba. De WhatsApp. Só WhatsApp. Só WhatsApp. Fora telefone, fora... Isso. O telefone a gente cortou. O telefone nem tem mais. não tem mais. Não tem mais telefone. A gente tirou. Não tem mais isso na experiência do nosso cliente. Legal. A experiência dele... Ousado e faz sentido, né? A experiência dele é o WhatsApp. Tá. E aí, eu tenho 190 mil atendimentos mais ou menos somando as duas marcas. Só de WhatsApp. E só no time de CRA. Eu tenho WhatsApp na retenção, eu tenho WhatsApp na cobrança. Todas as minhas células são WhatsApp. Tá? Então, esse número chega a milhões por ano de atendimentos, né, quando a gente soma tudo. Só que aí a experiência dele já mudou. Porque eu estou te dando ali uma experiência que eu vou te responder. Você não vai ficar pendurado no telefone por X tempo, não vai desligar na minha cara. Eu vou demorar 2 horas? Ok, mas eu te respondi. Você pediu, se eu puder ir... A gente chama de atendimento nível 1, né? Se você pediu, de repente, um atestado de matrícula e está na mão, eu coloco aqui no WhatsApp para você. O atestado de matrícula. Você não tem que ficar pedindo, solicitando, porque é gratuito, inclusive. Entendeu? Então, eu já te respondo aqui no WhatsApp com o seu atestado de matrícula. Você cria aqui uma camada... A gente não tem Omnichannel ainda, mas a gente acaba pegando do cara e colocando aqui, né? Vamos caminhar para essa camada Omnichannel ainda, mas você acaba fazendo isso de forma manual, mas faz. Entendeu? Temos que evoluir. Mas já foi um passo de evolução. E, recentemente, junto com a empresa parceira nossa, que é a Blue Lab, a gente implantou inteligência artificial nesse WhatsApp. Então, todos esses 180, 190 mil atendimentos que eu recebo, hoje está na marca Uniaselv, sócia IA, nós vamos colocar na marca no Sesumar nos próximos 3 meses, que aí a gente foi para escala, né? Então, metade disso já está na IA. Então, da Uniaselv, a gente criou uma inteligência por trás ali, com toda a IA aplicada da Blue Lab, que a gente colocou ali as FAQs, né, que existem por trás, as nossas políticas, as regras que existem, tudo isso alimentado por trás ali, né? Então, um aluno hoje, ele consegue ser atendido em nível 0 de atendimento. Não precisa nem chegar no nível 1. No nível 1, nível 2 de atendimento, isso é assim que a gente fala. Entendido em nível 0, ou seja, instantâneo, tá? E nós chegamos numa captura de hoje de 60% do atendimento do WhatsApp em nível 0, que eu não acesso humano. Mas em momento algum eu dificulto para o meu aluno, cara, olha, é quase que eu estou dizendo assim para ele, quem está te atendendo é uma IA. Você quer falar com o humano? Eu não peço para ele ir até o 9, antigamente, disca 9 para falar com o humano. Eu não Se ele falar, quero falar com o humano, quero falar com o humano. Na hora vai. E como a IA está resolvendo boa parte do atendimento, 60%. Sobra mais humano para poder atender o cara melhor. Exato. Então, hoje, todo atendimento que entra para mim no WhatsApp dessa célula, que essa célula dos 180 mil, metade de 110 é da Uniaselv. Então, desses 110 mil, 60% eu estou respondendo em N0, ou seja, em segundos, que é a IA respondendo e resolvendo a vida do aluno, e ele fala no finalzinho, não preciso falar com o humano. Tudo certo? Aí a gente faz as 2 perguntas mágicas para ele. Nota do atendimento. Hoje está em 4.3. A nota do humano é 4.4. Caramba, cara, ali. Pau. Ali, pau. Seu problema foi resolvido, sim ou não? Entendeu? 68%, 70% fala sim, foi resolvido. Porque os outros 30%, eles podem migrar para o humano no segundo momento também. Sim. Ok? Mas aí a gente acaba retendo ali esse aluno. Legal. Então, com essa... Olha a experiência que o cara está tendo aqui. Né? Fala, puxa, eu tô falando que uma IA tá resolvendo a minha vida.
Eu não preciso falar com o João, com a Maria, com o José. No final eu quero resolutividade sem grande esforço. Resolução. É isso, eu quero resolver sem esforço. É um IA, é um humano, é o dono da empresa. É isso aí. Não muda o meu problema. Se resolver sem ter que explicar muito, eu tô feliz, né? Acho que Então, esse que é o... Esse é um projeto muito legal que a gente fez, né? Que está em desenvolvimento ainda, junto com a empresa, com a Blue, né? E nós vamos expandir mais agora. Nós vamos colocar na cobrança, nós vamos colocar em outras áreas. Pode ser que futuramente vá para o pedagógico também, ajudar. Cara, sei lá, quem descobriu o Brasil? Ah, tá aqui, ó. Né? Então, isso é possível, totalmente possível. Sim. A gente tentou fazer isso na outra empresa em 2018, foi impossível. Porque na época não dava. A gente acabou indo em empresa grande, né? Usando o Watson, etc. Era impossível. Hoje a tecnologia já te permite. Com muito mais facilidade, muito mais acessibilidade e barato. E mais barato, né? Naquela época era super caro. Era super caro. Claro. Não que hoje não seja, mas muito mais acessível, entendeu? E aí a gente consegue colocar esse tipo de tecnologia para dentro que você vai experimentando aqui a melhoria da qualidade no atendimento do nosso aluno. Legal. Uma dúvida, curiosidade mesmo. Quando vocês cortaram o telefone, como foi? No início, quando a gente foi vender a ideia, as pessoas colocaram, não, vai tirar o telefone. Vocês venderam para os alunos. Olha, a partir de tal data não teremos... Não é nem para aluno. Tá. Eu tô dizendo, interno. Internamente, a própria liderança e outras áreas da companhia. Tá bom. Não dá, e não sei o que, não dá, Possível, não dá. Vocês são loucos. Possível. Convivemos por 3 meses com os 2 canais. 4 meses com os 2 canais. Ah, vocês não tinham WhatsApp, vocês queriam fazer a migração. Aí vocês lançaram o WhatsApp e mantiveram os dois, tá Mantivemos os dois. Então, a gente foi mantido os dois por 4 meses, se eu não erro aqui. 4, 5 meses, foi mantido os dois. E aí? Como é que foi a... A gente só foi vendo assim, ó, ligação, WhatsApp. Só foi fazendo isso daqui, o gráficozinho nosso. Foi sozinho, quase? Foi quase. Aí depois nós chamamos o momento e falou, não, a partir de agora não tem mais. Mas porque tinha muito pouco. Muito pouco. A partir de agora não tem mais. Então a gente manteve o canal e manteve o WhatsApp. Entendeu? A gente manteve os dois, o telefone e o WhatsApp. Durou 4, 5 meses, aí até que a gente pegou e fez o corte. Agora não precisa mais. Quando fez o corte, já ficou naturalmente assim. E deu ruído mesmo tendo essa baita migração? Não. Aí foi super fluido. Foi muito fluido. Mas porque a gente manteve a dupla convivência. Sim. Tá? Isso foi a estratégia nossa do momento lá, manter a dupla convivência. Bacana. Aí a disruptura não foi tão forte, né? Não foi. Não assustou. Não assustou tanto. Não, legal. Não, super estratégia, né? E aí eu acho que quando teve a migração, fácil também convencer. Gente, tá vendo aqui, ó? Não sou eu que tô falando. A própria escolha tá me dizendo que esse é o caminho. E o que você vê de tendência para o setor de educação, para o geral, na área que você atua hoje, né? A gente está chegando no fim, eu queria pegar esses insights. Assim. O que você está vendo como... Você falou um pouco de IA no atendimento, IA na jornada, enfim, bastante IA. Mas o que mais você está vendo que dá para ser feito para o futuro? Aí dá para falar, por exemplo, esse que a gente está indo do WhatsApp com inteligência artificial é um caminho, né? É algo que eu já enxergo para o futuro claramente, né? Mas algo que que é importante frisar aqui, Matheus, é as empresas tomarem cuidado. Porque hoje está muito na moda. Dá uma IA para mim aí, como se fosse no balcão. Me dá uma IA aqui, né? Sim. Tá quase assim, né? Então, as pessoas têm que se preocupar primeiro em arrumar o seu processo. Tá? Antes de pensar em automação, antes de pensar em tecnologia, antes de pensar em IA, antes de pensar em machine learning, antes de pensar em qualquer coisa, as pessoas, os gestores, têm que se preocupar com o processo correto. Porque, cara, imagina você automatizar um processo errado. Você só criou escala para o caos de forma inadequada, vamos dizer assim. O seu processo continua errado manualmente, vai estar errado na máquina e a máquina só vai escalar o seu problema. Então, isso é um cuidado muito grande que tem que ter para a gente poder olhar para frente e falar assim, puxa, eu quero implantar aqui tecnologias para me ajudar, né? E muitas das vezes, eu acabei de falar que está muito na boca do povo, né? Eu quero uma IA. As pessoas têm que entender que nem tudo é IA. Nem tudo. Então, você pega assim, ó, vamos lá, tendência de futuro, né? Eu quero buscar automação e hiperautomação, que isso é do momento, na verdade, né? Mas muitos não chegaram nem nisso ainda, né? Automação e hiperautomação. E para você chegar na automação e na hiperautomação, aqui você está pensando qual é o processo correto, qual é o processo adequado, para você poder automatizar isso daqui, que seja com Python, sabe? Que seja
usando bots, que seja usando RPAs simples, né? Que a gente fala de low code, né? Uhum. O RPAs. Às vezes isso já vai resolver seu problema. E já vai pegar o seu mato e vai reduzir pela metade aí, o tamanho do seu mato. Entendeu? Para depois você pensar na IA. Então, quando a gente fala assim, eu voltando de novo para a jornada. Desafio futuro. Humanizar a jornada de forma escalável. Cara, isso é um baita desafio. Né? É o que eu estou te falando. 1 milhão de alunos que nós possuímos, eu estou querendo escalar e humanizar. Parece dicotômico. Sim, sim, parece Ok? que... Um baita desafio. Então você tem que usar a IA para isso. Você tem que. Aí que você usa os agentes de IA. Aqui não é nem IA generativa, aqui é agente de IA. Entendeu? Já é um passo à frente da IA generativa já. Entendeu? Você pegar e ter os agentes de IA trabalhando para você de forma humanizada. Entendeu? Isso, cara, é um baita diferencial. Então, isso você vai conseguir fazer o encantamento do seu cliente. E aqui você vai ter um diferencial competitivo. Com esse encantamento, você vai para hiperpersonalização. Entendeu? E a hiperpersonalização, você só vai conseguir ela com uma IA generativa ou com um agente de IA já muito bem desenvolvido. Mas percebe, você tem que ter passado processo correto, né? Automações aqui, low code, automações sistêmicas no próximo passo, para depois eu ir ali para os machine learning, para depois eu ir ali para a IAzinha, para depois ir ali para a gente IA. Entendeu? Você tem que respeitar esse processo. Você não pode querer ir do zero para IA direto. É que é muito sedutor, né? É muito sedutor. Eu tenho um problemaço, eu falo, cara, deixa eu plugar um IA aqui e ela vai resolver minha empresa. É muito sedutor. Sim. Sim, isso pra mim, pra você, é pra todo mundo, né? Com certeza. Mas é a hora que você para e fala, não, tá bom, não dá. Eu tenho que entender o processo, eu tenho que entender... É o que você falou, né? Se eu tenho sei lá, eu tenho um exemplo muito bom, que é, se eu tenho uma goteira aqui e eu coloco um balde, daqui a pouco eu tô automatizando o balde, eu tô fazendo um monte de coisa pro balde ir sozinho ali, ele tem um sensor de quando ele tá cheio, enfim, eu vou... E na verdade era só arrumar a goteira. Então, cuidado para não sair automatizando coisas que não deveriam existir, né? Exatamente. Então, eu entendo, eu concordo perfeitamente com você. Processos bem montados e sistemas disponíveis para você consultar, aí sim você parte para uma automação e depois para hiperpersonalização, porque aí você tem toda... Aí você olha esses aspectos de futuro. Perfeito. Você trabalhar com essa questão do CX preditivo, igual eu comentei. Que é o que né? você já está Cara, construindo é o que nós estamos outra ponta. buscando. Você buscar o CX preditivo baseado em dados com machine learning. Pô, isso aqui, cara, Quem chegar nesse ponto aqui já bem desenvolvido vai ter um grande diferencial competitivo no mercado. Sim. Porque eu vou saber que você quer desistir antes de você mesmo, antes de você. Entendeu? Eu vou saber que você quer desistir. Matheus, eu sei que você não sabe, mas você quer desistir. Mas com base em dados, cara. Sim, sim. Todos os agentes que eu comentei, polos, tutores, atendentes, tal, trabalhar como agente de CX multidisciplinar. Cara, isso integrado, de forma integrada. Isso é um baita diferencial. Você colocar a sua marca com um propósito de humanização. Sabe? Por que eu quero estudar na Unicesumar? Por que eu quero estudar na Uniaselv? Porque eu tenho minha marca com propósito de qualidade. Né? Quando você busca EAD de qualidade, dá um Google lá, você vai ver que são marcas que aparecem. Entende? São marcas que aparecem, porque está implícito na marca isso, tá? E o que é de hoje, por exemplo, para futuro? Mobile first. Né? Cara, é o que tem que vir. Você vai criar plataforma que não esteja na ponta do seu celular? Não adianta. Não adianta. Adianta para mim, para você que está numa outra geração que está acostumado com essa tela aqui e com o celular. Agora, você pegar um moleque aí de... Perdão, né? Pegar um aluno aí de 18, 20, 22 anos, como uma pessoa nova, cara, ele nem abre notebook. Eles nem querem. Ele nem querem. E-mail. Não, pra quê? Ele tá no celular aí, no máximo um tabletzinho, alguma coisa assim, que é a tela maior para ele brincar. Entendeu? Então, tudo que você criar aqui, quando a gente fala de UX, por exemplo, né, para a gente poder trabalhar dentro das nossas plataformas, a facilidade para o aluno, cara, mobile. Hoje, a gente tem que pensar na plataforma mobile. Então, é a realidade ainda que você tem uma experiência aqui nessa tela do computador e você tem outra experiência no mobile. E o mobile, normalmente, está abaixo de qualidade do que a tela do computador. É que é mais difícil também, ele é menor. Né? Não é fácil. Exatamente. Não é fácil. Então, hoje ainda temos essa realidade. Pode ter raras exceções, mas não sei, mas tudo que eu conheço, pelo menos até hoje, cara, eu vejo isso. Eu sou avaliador de curso. Né? Eu avalio o curso pelo MEC também.
É uma das atribuições. De outras instituições. De outras instituições. Então, como avaliador de curso, cara, eu já tive acesso Você a consegue... 10, 20, 30, 40 instituições diferentes. Cara, tá todo mundo no mesmo barco. Não tem uma que tem uau, essa aqui faz isso diferente. Não. A gente tem essa visibilidade, sabe, cara? O seu ambiente virtual aqui no computador é uma, o seu ambiente virtual no AVA, no seu app, é outra. É outra, entende? Então, cara, quem conseguir concatenar isso, né, de colocar essa IA generativa no atendimento, de criar essa hiperpersonalização, de olhar para a jornada do aluno como um todo, porque o aluno, ele é aluno até receber o canudo dele. Então, muitas vezes a gente falha aonde também, Matheus? O aluno já terminou comigo, o último ano dele, o último semestre. Ele concluiu o curso. Tá bom, não é mais aluno. E o pós-venda? E a pós-graduação? E a segunda faculdade? Cara, e aqui você falha na colação de grau dele, por exemplo. Ele vai realizar o sonho dele, que é a colação de grau dele. No finalzinho. Que ele convidou o pai, a mãe, o tio, a tia, papagaio para ir assistir. E você falhou ali, por exemplo. Olha que momento que você falhou na vida desse aluno. Você pode ter tido uma jornada espetacular. Se você falhou aqui na colação de grau, que é o último momento dele, ele não é aluno já há uns 3 meses, que já acabou a aula dele, porque ele só está esperando a colação, e já não é mais aluno, você falhou aqui. O que esse aluno vai fazer com a sua marca? Não, vai lembrar. Ele vai esquecer os 4 anos dele. Tem uma pesquisa que eu acho que está naquele Rápido e Devagar, se eu não me engano, no livro, que ele fala isso. Ele fala que as pessoas elas vão lembrar de uma experiência, o momento de pico. Ele faz uma experiência, acho que com água gelada e quente, então a hora que foi mais gelada ou mais quente, e o fim. Então é isso que a gente lembra depois. Se teve algum pico muito forte, ali alguma coisa muito diferente, tanto pro bem quanto pro mal, aquilo guarda, lembra. e o final. Então é exatamente memória, corrobora. é memória que fica. É isso. Então o cara estudou 4 ou 5 anos, espetacular, falhei na colação, que é onde está o momento da família. Cara, acabou. Entendeu? Legal. É isso. Mas olha, puta, sensacional. Eu gostei muito da sua visão que você tá com a visão de como chegar lá, mas você sabe cada bloquinho, cada dificuldade, como construindo também eles. Não adianta eu querer dar espaço aqui, primeiro tem que montar esse, porque, de novo, como a gente fala, é sedutor, né? É sedutor. Mas você tá. É legal como você tem essa visão toda e fala, não, tá bom, já entendi, é legal, nós estamos fazendo, são várias frentes que vão se conectar aqui na frente, mas eu preciso construir o castelinho até colocar a bandeirinha lá em cima. Perfeito. Muito bom, cara. Mesmo, Obrigado, cara. viu? Foi show de bola. Muito bom. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Tá aqui com vocês, magos do CX. Você é um mago. O pessoal sempre me chama de mago. Gente, eu não sou mago. Magos são os convidados. Por isso que é magos. São os convidados. Não, tá ótimo. Imagina, a gente só tá aqui, somos curiosos. Boa, na verdade. Eu me considero um curioso, né? Tu pergunta isso, Fábio, eu sou curioso. Por isso que a gente fala, por isso que eu brinquei no início. Estudar, a gente acha que nunca vai parar na vida. E a curiosidade é o que te desenvolve. Né? Então, que impulsiona. Eu sempre fui curioso, né? Então a gente está nessa área hoje, sou apaixonado, né, pela educação. Onde eu estou, a empresa que eu estou também é uma empresa apaixonada pela educação, a gente sente muito isso. Então te dá prazer estar ali, né? Isso é uma empatia, uma forma de você se conectar muito legal, né, com a sua empresa também, porque às vezes você não se conecta. Aqui existe uma conexão muito legal quando você vê que o trabalho é sério, né? E aquilo que você acredita que vai ser realmente bom, a gente consegue tentar pôr no papel, no dia a dia, na prática e trazer o melhor aí. Boa. Mas, muito obrigado obrigado bom, cara. mesmo. Valeu. Valeu.